Eu disse aos meus pais que eles eram horríveis e que não deveriam ter mais filhos na primeira postagem. Nasci quando meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 17. Ambas as famílias decidiram que seria o melhor para mim se efetivamente meus avós maternos me criaram e meus pais biop tiveram que viver suas vidas. O que não quer dizer que eu não soubesse quem eram meus pais verdadeiros. Esta não é uma daquelas situações como nos filmes em que a mãe finge que o filho da filha é na verdade ela própria. Eu e todos sabíamos quem eram meus progenitores. Meu pai se mudou quando ele tinha 18 anos. Mas minha mãe permaneceu na casa dos meus avós até os 23 anos e eu tinha cerca de 7. Mas isso não significa que éramos próximos. Ela sempre me tratou mais como um irmão mais novo chato, em vez de um filho. Ela não gostava de ficar comigo, nunca compareceu a nenhum dos meus eventos escolares, nem demonstrou interesse em meus trabalhos acadêmicos, nem me levou para fazer alguma atividade divertida sempre que eu estava falando sobre meu dia. Ela enrolava olhos ou mudar de assunto para me calar quando ela se mudou eu mal a vi. Ela só veio para reuniões de família e disse uma pedrada estranha e nem olhar para mim doeu mesmo que a essa altura eu já considerasse meus avós mais meus pais do que ela. Meu pai ainda morava longe, eles não estavam juntos nessa época, mas vinham uma ou duas vezes por ano para visitar a própria família nos feriados e sempre faziam questão de me visitar e me levar para fazer algum tipo de atividades divertidas como ir ao cinema ou meu restaurante favorito, coisas assim, mas para mim ele era mais um homem estranho do que um pai. Porque quando eu o comparava aos pais dos meus amigos que os buscavam na escola todos os dias e iam aos jogos e brincava com eles nos fins de semana, eu não entendia por que esse homem que eu via talvez 2 vezes por ano deveria ser o mesmo, de qualquer maneira. Avançando para um ano atrás, meu pai voltou para a mesma cidade onde moramos. Ele tentou sair comigo com mais frequência, mas eu não estava realmente interessado, embora às vezes eu concordasse. Não o odeio, só não o conheço. Até tinha um quarto no apartamento dele, o que é legal porque ele mora no centro da cidade, atrás de todos de volta. Meus pais começaram a sair e alguns meses depois eles anunciaram que estavam namorando. Foi um choque. Eles me pediram para morar com eles no apartamento do meu pai, o que eu recusei, mas eles argumentaram que poderíamos finalmente ser uma família. Para começar uma discussão sobre eles quando minha avó acabou de dizer que mudar de distrito escolar seria muito inconveniente que eu poderia perder todos os meus amigos e a situação se acalmaria por si só. Embora meus pais não desistissem da ideia que meus pais pediram para mim passar mais tempo com eles e isso foi particularmente frustrante porque, embora eu nunca tenha tido nenhuma atenção especial com meu pai, definitivamente tenho com minha mãe. Não gosto de estar perto dela e ela me tratou mal durante toda a minha vida e sinto que ela agora está apenas tentando salvar a aparência porque sabe que meu pai me quer lá agora. Abordando o assunto na semana passada, os dois foram à casa dos meus avós. Anunciaram que iriam comprar uma casa perto da vizinhança para que eu pudesse finalmente morar com eu imediatamente disse não e quando eles disseram que mudar de escola não seria mais um problema eu me vi em um canto e disse que esse nunca foi. O problema é que simplesmente não os vejo como meus pais e não quero para morar com eles foi quando eles jogaram a bomba sobre nós. Não só eles queriam que eu fosse morar com eles para que pudéssemos ser uma família, mas minha mãe estava grávida. Então seríamos uma família maior. Até eu fiquei chocado e estraguei meu tampa sobre eles eu disse que eles eram os piores pais do mundo e que eles me abandonaram aos 16 anos e agora eles iriam trazer outra criança ao mundo e fazer o mesmo com eles e eles nunca se desculparam por me tratar como lixo e como um erro que eles cometeram e me fizeram sentir que eu não deveria existir e me abandonaram para ser responsabilidade de outras pessoas e só agora que eles sentem que se importam, querem ser minha família. Minha mãe gritou de volta para mim, dizendo que eu era um pirralha e que ela não iria cometer os mesmos erros 2 vezes criando seu segundo filho e eu disse a ela que ela nunca me criou para começar e meu pai disse que eles eram jovens e estavam tentando fazer o melhor. Eles poderiam adivinhar qual era o melhor você poderia. Foi muito ruim. Eu saí furioso e comecei a chorar. Estive muito deprimido na última semana. Eles ligaram e mandaram mensagens desde então, mas eu os ignorei. Meus avós concordam comigo que eu não deveria me mudar e que meus pais não deveriam esperar que eu fosse todo amoroso e misericordioso depois de como eles me trataram. No entanto, eles acreditam que estão começando um novo capítulo em suas vidas agora que estão mais maduros e estáveis, o que acho que me deixa para trás. É hora de pensar que tenho a mesma idade que minha mãe tinha quando me teve e que responsabilidade enorme deve ter sido, mas ainda não consigo perdoá-los. Sou um idiota pela maneira como reagi à edição da notícia. Obrigado a todos pelo veredicto de não ser o idiota. Me sinto melhor e isso clareou um pouco minha mente também. Muito obrigado a todos que estão comentando sobre o quão incríveis meus avós são.
Estou planejando mostrar a eles este post para que eles possam ver o quanto todos podem ver o tipo de pessoa incrível que eles são e merecem todo o amor e apreço que eu poderia dar a eles e muito mais. Também cheguei à conclusão de que tenho muitos ressentimentos e perguntas sem resposta, bem como dúvidas sobre o futuro que tenho preciso acertar principalmente com meu pai. Ele precisa saber como eu cresci e eu preciso saber por que ele me abandonou. Também sinto que preciso avisá-lo sobre minha mãe porque estou preocupada com o fato de meu irmão ser abandonado e maltratado como eu fui, então que estou preparando uma lista de pontos e perguntas que quero trazer a ele e nos encontraremos amanhã ou depois de amanhã e irei confrontá-lo com tudo isso para, com sorte, conseguir algum tipo de encerramento ou resolução relevante. Comenta mais informações sobre o relacionamento com mamãe e papai. Meu pai realmente quer que sejamos uma família feliz. Quando nós três estivermos juntos, você pode vê-lo radiante de alegria, como se ele não conseguisse parar de sorrir e fazer comentários como este é tudo que alguém poderia querer e coisas assim. Acho que provavelmente minha mãe vendeu a ele uma história completamente diferente sobre como nosso relacionamento estava crescendo quando ele foi embora e ele não parece notar a tensão entre eu e ela no que diz respeito à minha vida. Arranjos. Eles teriam que me tirar aos gritos dos meus avós e eles renunciaram aos seus direitos paternos algum tempo depois de eu nascer, então eu não acho que eles tenham uma base legal para se sustentar se isso acontecer. Mas eu só espero que eles possam respeitar minha decisão quando estiver pronto. Considere encontrar seu pai sozinho para obter informações dele. Eu também estava pensando nisso. Eu quero ter uma conversa com meu pai, principalmente sobre minhas preocupações com minha mãe e o que fazer daqui para frente. Mas eu penso nisso quanto mais tenho medo do meu irmãozinho porque não tenho certeza de como minha mãe cuidaria deles. Estou começando a sentir que há muitas coisas que eu não sei sobre a época em que eu nasci e por que fui efetivamente abandonado, porque meus outros avós paternos não moram longe e eu os vejo ocasionalmente, mas é sempre mais desconfortável com eles. Eles têm outros filhos e netos, enquanto minha mãe é filha única. Então quando eu visitá-los, me sinto como se tivesse uma overdose porque geralmente estou sozinho em um grande ambiente familiar. Mas não sei por que meu pai não me procurou e quero confrontá-lo sobre isso, tanto quanto eu estou ciente de que quando ele estava fora, ele também não mantinha muito contato com minha mãe. É só desde que ele voltou. É por isso que sinto que preciso conversar com ele e esclarecer as coisas. Por que me sinto tão perdida? Honestamente, atualizar foi emocionante alguns dias e muita coisa aconteceu. Minha mente está um pouco dispersa, mas senti que devia uma atualização a todos vocês e estou tentando ser o mais claro possível para aqueles de vocês que não leram minha operação. A essência disso basicamente era que meus pais de 16 milhões me tiveram quando eram muito jovens, 16F 17 metros. Eles se separaram e me deixaram para ser criado por meus avós maternos. Minha mãe estava por perto, mas não se importava menos comigo. Mas meu pai foi embora e nós tivemos um contato muito esporádico, mas positivo. Agora ele voltou. Eles estão juntos novamente, vão ter um novo bebê e me querem de volta em suas vidas. Eu recusei e disse que eles são horríveis e não deveriam ter filhos. O que nos leva à operação. Antes de mais nada, compartilhei minha postagem com meus avós e eles ficaram tão surpresos que ficaram muito felizes em ver quantas pessoas comentaram sobre o quão incríveis eles são, e eu por sua vez também aproveitei para dizer o quanto os amo e como apreciei muito tudo que eles fizeram por mim. Eles são meus verdadeiros pais e nada vai mudar. Que houve algumas lágrimas e eles me disseram que me amavam e como estavam orgulhosos de mim. Eles nunca pensaram em fazer algo especial ou vale tanto apreço. Eles estavam apenas cuidando da família. Mas eles são os melhores. Depois disso comecei a tentar organizar meus pensamentos e marcar uma reunião com meu pai para discutir as coisas que estavam me incomodando. Por que ele me abandonou? Porque ele pensou ele poderia simplesmente reaparecer na minha vida daquele jeito, que eu não iria morar com eles e não os considerava meus pais porque eles nunca agiram como tal, etc. Nos conhecemos em um parque e ele foi me abraçar, mas eu pisei embora e ele parecia magoado e apenas se desculpou pelo que aconteceu outro dia e começou o discurso sobre como poderíamos tentar fazer a transição para morarmos juntos em meio período e respeitar meus limites, e eu fiquei em branco. Não esperava que ele falasse, então peguei meu telefone e mostrei a ele a postagem que fiz outro dia e ele começou a ler em silêncio. Depois de um tempo ele leu tudo e algumas respostas e ele apenas me perguntou se isso era verdade e eu disse que sim, e ele perguntou se eu tivesse dúvidas ele responderia honestamente. Perguntei o que aconteceu quando eu nasci e ele me disse que quando minha mãe engravidou todas as opções foram postas em cima da mesa: aborto, adoção, casamento, vovô cuidando de mim. Só um dos meus pais me acolhendo. Minha mãe estava morrendo de medo de adoção porque algum grupo religioso havia contado a eles alguma história de terror sobre bebês mortos e mães sendo assassinas ou algumas abelhas assim, então ela queria me dar para adoção. Mas meu pai recusou.
Ele não suportava a ideia de ter seu filho morando em algum lugar e nunca mais vê-lo, então ele propôs me acolher como zelador do sul e deixar sua faculdade. Planeja ficar em nossa cidade. Mas seus pais não ficaram entusiasmados com esse plano e o pressionaram a ir para a faculdade para que ele poderiam me sustentar economicamente. Eles se ofereceram para cuidar de mim, mas eram significativamente mais velhos que meus avós maternos. Ela era filha única e na época eles tinham apenas 40 anos, enquanto meu pai tinha 5 irmãos mais velhos e seus pais já tinham 60 anos e como cuidar de mim significava cuidar da minha mãe também por um tempo, meus avós maternos decidiram que era melhor decisão para eles me levarem também imediatamente depois que eu nasci. Minha mãe teve depressão pós-parto e os médicos os aconselharam a não removê-los completamente do lado dela ou mais danos ao nosso relacionamento poderiam ser causados e meus avós queriam que ela eventualmente me amasse como filho. Uma coisa a se notar sobre meu pai que não mencionei em minha operação é que mesmo quando ele era na faculdade ele trabalhou meio período para pagar pensão alimentícia e assim que começou a trabalhar em um escritório de advocacia começou a enviar mais dinheiro para meus avós e criou um fundo de faculdade para mim, o que foi novidade para mim. Meus avós não sabem disso, mas minha mãe faz isso. Não sei o que fazer com essa informação. Meu pai pensou em mim durante todo o tempo que passou fora. Acreditou que tinha me deixado com uma família feliz e que estava trabalhando para me dar uma vida melhor, mas eu seguia a vida dele pelas redes sociais. Ele ia a festas, férias, tinha namoradas e fazia muitas coisas divertidas e quase não tinha contato comigo. Perguntei por quê. Ele não poderia ter se esforçado mais para fazer parte da minha vida como eu entendo se ele precisava estudar em outra cidade e trabalhar lá. Mas não custa nada ligar ou enviar mensagens de texto uma vez por ano. Simplesmente não resolve. Ele parecia envergonhado e se desculpou comigo e eu segui o conselho que vi em muitos comentários aqui que eu perdoaria, mas não esqueceria e que talvez possamos construir um relacionamento daqui para frente. Mas sempre será marcado por suas ações no passado. Se ele não for meu pai há 16 anos, ele não pode começar agora. Ele parecia triste, mas aceitou minhas condições. Então contei a ele sobre minhas preocupações com minha mãe. Contei a ele o quanto ele me tratou mal quando criança, que eu não achava que ela seria uma boa mãe para meu irmão e que eu queria me rebaixar, sem contato com ela. Ele disse isso depois que ele saiu para a faculdade e eles terminaram. Ele ligava para ela de vez em quando para verificar as coisas. Mas isso acabou rapidamente quando ele voltou. Ela explicou a ele que ela e eu tínhamos um ótimo vínculo e mesmo que não tivéssemos nos víamos diariamente era porque eu estava na adolescência e ela adorava passar o tempo comigo e tinha sido uma mãe muito prática. Eu disse a ele que tudo que ela disse era mentira e que ela nunca se importou comigo. Ele obviamente lia as coisas da minha postagem, mas eu também disse a ele outras coisas, como quando ela pedia dinheiro aos meus avós para cuidar de mim ou que ela me chamava de chato ou nojento na minha cara quando ainda morávamos juntos e isso me bagunçou muito. Ele falou muito sério e disse que falaria com ela, mas que realmente não permitiria que uma criança fosse tratada assim e que lamentava ter deixado isso acontecer comigo. Por último ele me disse que eu teria um quarto na casa dele. Mas ele entendeu perfeitamente que eu nunca moraria lá. Ele ficou bastante emocionado neste momento e ficou emocionado quando me perguntou se mesmo que eu não o considerasse meu pai eu consideraria seu bebê meu irmão. Eu disse claro e que pretendo ser uma parte muito ativa na vida dele se puder. Ele começou a chorar e perguntou se poderia me abraçar e desta vez concordei que estou feliz com a resolução da nossa conversa e realmente acredito que ele será um bom pai para meu irmão mais uma vez. Obrigado a todos que comentaram e se interessaram pela minha história. Não sei se atualizarei novamente comentários relevantes. Descubra quem tem o dinheiro da faculdade meu pai tem. Não tenho ideia porque minha mãe do bioma guardou informações nossas. Mas meu pai enfatizou que o dinheiro era para mim, exceto que ela estava de volta com ele e poderia mentir sobre isso. Quero dizer, estou apenas presumindo aqui. Mas com certeza ele é o principal provedor da casa e eu sei que ele está dando a ela todo tipo de presentes caros e outras coisas agora que eles moram juntos. Mas isso não é problema meu e eu não me importo. Eu nem sabia sobre esse fundo de faculdade até ontem. Então o que quer que aconteça entre esses dois, honestamente, é problema deles. Desde que meus avós ou meus irmãos não foi afetado, ele poderia muito bem comprar para ela um colar de diamantes com ele. Seus avós são ótimos, mas deveriam ter protegido melhor você de sua mãe. Foi difícil para eles e garanto a você que em todos os momentos possíveis eles ficaram do meu lado e repreenderam minha mãe por seu tratamento comigo e tomou medidas sobre isso. Até mesmo forçando-a a ir à terapia e eles deixaram bem claro para mim explicitamente que eu era como um filho para eles e eles não escolheriam a filha dela em vez de mim, especialmente depois de ver como ela me tratou.
Mas é difícil para eles porque eles amam o pagamento de pensão alimentícia dela. A pensão alimentícia mensal foi e ainda vai para meus avós é o fundo da faculdade que só ela conhecia, mas aquele dinheiro sobre o qual meu pai disse que só ele tem controle. Mas eu não sei que existia e não estou particularmente preocupado com isso. Nunca considerei meu pai como um provedor e tenho feito planos sobre meu futuro na minha cabeça sempre sem esse dinheiro e é bom saber que tenho isso agora. Mas se não estivesse aqui eu encontraria meu caminho para atualizar, então muitos de vocês me avisaram sobre a merda que bateu no ventilador, tipo para falar quando minha mãe do Bion conversou com meu pai e hoje foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai me mandou uma mensagem no início pela manhã me avisando sobre o fato de que ele iria confrontar minha mãe e que ele não queria que nada me acontecesse. Splash para mim e me garantiu que ele acreditava em mim completamente e eu me preparei porque esperava que ela me ligasse me repreendendo ou algo que eu realmente não me importo com o que ela pensa. Mas esses últimos dias foram emocionalmente desgastantes e eu não tinha certeza se estava pronto para outro confronto completo usando o Reddit para desabafar. Mas depois de algumas horas minha mãe entrou em nossa casa e entrou gritando como uma louca e me chamando de todos os nomes do livro, dizendo que eu tinha arruinado o relacionamento dela e me perguntando por que eu estava tagarelando sobre assuntos particulares que não dizem respeito a ninguém. Eu disse que minha infância é importante para eu e meu pai, que também será o futuro pai do filho dela e que suas ações arruinaram o relacionamento dela. Ela me chamou de idiota e disse que eu fui o maior erro que ela já cometeu na vida. Eu não sabia que ela ainda poderia me machucou. Mas foi um golpe baixo e eu disse que faria qualquer coisa ao meu alcance para tirar o bebê dela porque ela era uma mãe monstruosa. Estávamos gritando neste momento e meus avós que estavam no quintal devem ter nos ouvido e entrou no quarto e nos separou e ouviu parte da briga. Eu estava lutando contra as lágrimas e minha avó me acompanhou escada acima até meu quarto enquanto meu avô gritava com minha mãe como ousou falar comigo daquele jeito. Minha avó me acalmou um pouco e então fui confrontar minha mãe com meu avô. Ouvi da porta como eles rasgaram um novo para minha mãe. Eles a confrontaram por me contar as coisas que ela fez, por me tratar como lixo durante toda a minha vida e por mentir para meu pai. Eles disseram a ela como desapontados eles ficaram com ela por sempre me tratar com nojo e quantas desculpas eles davam para ela pensar que era uma criança tentando criar um filho, mas ela agora era adulta e seu comportamento continuava o mesmo e eles disseram que estavam no caminho de deserdando a minha mãe estava gritando sobre o quão difícil tinha sido para ela e o quanto ela estava magoada. Mas meus avós não aceitaram nada disso. Eles me criaram e ela teve permissão para ter a vida que queria e tomar todas as decisões que quisesse sem repercussões sempre. E eu até os ouvi dizer que se houvesse alguma batalha pela custódia do bebê que estava por vir, eles ficariam do lado do pai, a menos que ela mudasse radicalmente tudo em seu comportamento. Eles saíram por um tempo, então não sei o que eles disseram, mas eventualmente, eles entraram no meu quarto e meus avós pareciam extremamente sérios e minha mãe estava vermelha e chorando e me pediu desculpas com os dentes cerrados. Eu não respondi, mas meus avós disseram em nome dela que ela iria começar a terapia imediatamente e ela não estava mais bem-vinda em casa. Liguei para meu pai depois do desastre e ele ficou furioso. Ele conversou com minha mãe antes de ir para uma reunião de trabalho ou algo assim e ele a confrontou sobre tudo. Aparentemente foi desagradável, mas ele estava disposto a trabalhar no relacionamento para o bem do bebê com a condição de que minha mãe também trabalhasse para melhorar seu relacionamento comigo, para que sempre que eu os visitasse não me sentisse desconfortável. Depois que ele fosse embora, ele a fez prometer que não entraria em contato comigo até que conversassem novamente. Mas aí está a minha mãe para vocês. Pedi para ele pensar no que é melhor para ele e para o bebê e para não usar hoje contra minha mãe se ele não quiser também. Uma coisa que tem surgido muito nos comentários de minhas postagens anteriores é que meus progenitores só me querem como babá e que eu deveria me afastar deles e do bebê para meu próprio bem. Mas quero deixar claro que não posso dizer nada sobre suas intenções. Não sei nada sobre isso, mas estou realmente muito animado por ter um irmão crescendo. Eu tinha uma família muito pequena, eram apenas meus avós e eu do lado paterno. Eu tinha uma família enorme com tias, tios e primos, mas sempre que ia para lá, sempre me senti estranho. Um deles eles tentaram me incluir e me convidaram para churrascos de Páscoa e outras coisas. Mas eu realmente não os conhecia, embora eles fossem legais. Sempre senti como se tivesse uma grande placa na minha cabeça dizendo que aquele filho que John tinha no ensino médio mal posso esperar para ter um irmão e amá-los e estar sempre ao lado deles e mostrar-lhes o que é uma família. Quero ser aquela pessoa em quem eles sempre podem confiar e quero sentir esse vínculo com alguém. Mesmo que eu tenha minhas dúvidas sobre meus pais e faço muito, não faço nada sobre ser um irmão mais velho. Espero que esta seja a última atualização e que não haja mais drama familiar no futuro.
Obrigado a todos por toda a ajuda com este site para divulgar meus frustrações e ter uma comunidade para me apoiar e me dar feedback tem sido incrível e você realmente me ajudou muito a lidar com tudo isso.